todo mundo, tá? Eu me chamo Fernanda Espadoto, eu sou médica aqui do Hospital das Clínicas. A outra apresentadora de hoje, daqui a pouco eu passo a palavra para ela se apresentar, é a doutora Cristiane Paganotti. Ambas trabalhamos juntas aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o campus de São Paulo, da cidade de São Paulo. Como característica, a gente está aqui na linha de frente do combate do Covid desde março do ano passado, que o Hospital das Clínicas foi elencado pelo governo do Estado de São Paulo para ser referência de gestantes críticas com Covid, então a gente está nisso desde então, tá? Eu faço parte de um grupo de 17 pessoas que escreveu aí o Manual de Manejo de Grávidas com Covid, um projeto liderado pela professora Rosiane Matar, da Unifesp, a convite da DAPS, do Ministério da Saúde, na pessoa do professor Antônio Braga, que convidou a gente já no ano passado. Esse manual foi lançado em setembro, para a gente, quando a gente percebeu, a gente foi convidado 2 meses antes do lançamento, e a gente preparou isso meio a toque de caixa em 40 dias, tanto que nós agora estamos revendo algumas condutas do manual, porque a gente foi tendo um aprendizado ao longo do tempo, né? E a gente fez esse manual meio a toque de caixa quando a gente percebeu que as publicações estavam equivocadas, que vinham lá da Europa e da China, de que grávida não seria grupo de risco para essa doença, Covid-19. Tá? Então, foi uma honra participar desse grupo seleto. Os trabalhos aumentaram, as discussões aumentaram, a gente recrutou agora a Cristiane e a Veridiana para estar com a gente em algumas das discussões, tá? Porque a gente não está dando conta. E a gente quer que esse trabalho cresça cada vez mais, e que, se Deus quiser, o Covid vai passar, e que esse trabalho que a gente começou nessa interface com todo mundo no Brasil inteiro, que está na ponta do atendimento, continue depois para a gente ter usar esse canal de comunicação, essas discussões, e que isso continue para a gente reduzir morte materna também por as outras causas, não só de Covid-19. Quando o Covid passar, a gente tem um trabalho imenso pela frente, que o Covid mostrou para a gente as nossas fraquezas no atendimento da saúde da gestante puérpera, né? E que esse trabalho, então, continue, que as outras causas estão aí, porque as mulheres também estão morrendo além de Covid no ano passado e nesse, por hipertensão, hemorragia e infecção, principalmente. Tá? Então, assim, é um prazer estar aqui com vocês. A ideia nossa não é ser o médico do dia seguinte, não é fazer correção. A nossa ideia é apontar coisas que a gente aprendeu, que a gente podia melhorar no manejo, que para a próxima vez, que a gente também aprendeu na tentativa e erro, e que a gente possa, com essa experiência, a gente está discutindo e a gente está aí trocando experiências para a gente ir melhorando cada vez mais no próximo atendimento, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Cris, e depois, Lucas, a gente vai passar a palavra para você se apresentar o serviço do qual você faz parte. Muito obrigada. Certo. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Cristiane, eu sou médica assistente aqui da Clínica Obstétrica do HC de São Paulo. Junto com a Fernanda, estou desde março do ano passado aí atuando com as gestantes tanto em enfermaria quanto em UTI Covid. Como a Fernanda falou, a gente teve um aprendizado muito grande, muitas vezes com tentativas e erros, para chegar onde a gente chegou tentando organizar um cuidado melhor para elas, para essas pacientes, principalmente as que estão em UTI. E eu acho que essa oportunidade de participar, eu estou muito feliz de estar aqui para discutir com vocês e para a gente trocar um pouco de experiências, dividir angústias, para que a gente possa crescer e fortalecer esse cuidado para gestantes no Covid. Então, passo a palavra, então, para o Lucas, para fazer a apresentação do caso, e depois a gente faz as discussões. Obrigado, doutora Karen. Vamos começar, então. Gente, meu nome é Lucas, tá? Sou médico residente aqui do 2º ano do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia da Maternidade de Referência Professor José Maria de Magalhães Neto e das Obras Sociais Irmã Dulce. Nossa maternidade, ela é referência aqui no estado para casos de UTI materna, né, para casos de Covid. Antes de tudo, queria agradecer pelo convite. Como a senhora já falaram, é muito importante esse momento para a gente debater os casos e trocar experiências, né? Então, é uma oportunidade muito enriquecedora para todos. Estou aqui também com o Dr. Gédes Batista, que é nosso diarista aqui da UTI e que está coordenando, está à frente dos nossos casos também.
Então, vamos lá começar a nossa apresentação do caso clínico. Passou para vocês aí? Passou sim, Lucas. Pronto, então vamos lá. Nossa gestante, ela tinha 37 anos, uma G3 para 2 normal, sem abortos. Ela tinha 29 semanas e 1 dia pelo ultrassom do dia 14/3, que no momento tinha 28 semanas e 5 dias. Ela natural e procedente de Salvador, solteira, dona de casa, de antecedentes médicos. Ela tinha diabetes mellitus gestacional, que ela controlava com dieta, e um diagnóstico também de toxoplasmose, que ela vinha usando esperamicina desde dezembro de 2020. Então, ela apresentou um quadro de síndrome gripal, com o início dos sintomas no dia 9 de março. Nesses sintomas, ela apresentava tosse seca, astenia, mialgia, cefaleia e um desconforto respiratório leve. Negou febre, negou diarreia e anosmia, também negou sangramentos, perdas vaginais e cólicas. No primeiro atendimento na unidade de origem dela, foi no dia 14/3 desse ano, e com essas queixas, sendo realizada a primeira dose da betametasona, e ela recebeu alta pela estabilidade do quadro com o uso de azitromicina. Nesse momento, ela fez um ultrassom nesse dia 14, que tinha o peso fetal de 1.303 gramas, o líquido amniótico normal e o Doppler normal também das artérias uterinas. Essa paciente, ela vai acabar retornando para aquela unidade, então, na tarde do dia 16 de março, por uma piora do padrão respiratório, taquidispneia e uma dessaturação. Ela chegou naquela unidade saturando 89% em ambiente. Foi, então, realizada a segunda dose da betametasona e optado pelo internamento para suporte de O2 via catéter nasal. Foi iniciado também o ceftriaxone e a enoxaparina profilática. Durante a madrugada desse mesmo dia, do dia 16 para o dia 17, ela apresentou uma piora do quadro respiratório, uma nova dessaturação e um ataque de dispneia, sendo necessidade a progressão do suporte de oxigênio para máscara não reinalante com 15 litros por minuto. Então, foi solicitado a vaga de UTI materna para essa paciente. Nesse momento, ela tinha exames laboratoriais que chamavam atenção, um LDH, um pouco aumentado de 401, e um PCR de 94, com uma gasometria ainda dentro do limite de normalidade para essa paciente. Então, no dia 17/3, às 15h30, a paciente, no D9 dos sintomas, ela foi admitida na nossa UTI. Foi uma regulação, via central estadual de regulação, por uma ambulância avançada, com a suspeita de síndrome respiratória aguda grave secundária à Covid-19. No momento da nossa admissão, era uma paciente que estava em regular estado geral, estava lúcida, orientada, estava estável hemodinamicamente, mas um ataque de dispneia com sinais de fluxo respiratório, e saturando 75% na máscara não reinalante 15 litros, uma saturação baixa, uma saturação periférica. Os movimentos fetais eram presentes, o BCF de 165, ataque cardíaco leve. Meia hora depois, que ela já estava na nossa unidade, essa paciente já apresentava uma saturação de 95% a 97% na máscara não reinalante e o BCF de 144. Ou seja, a gente considerou essa descompensação atribuída ao transporte dessa paciente. Foi levantada nesse momento a possibilidade da interrupção da gestação pelo parto cesáreo pela equipe da obstetrícia, porém ela tinha realizado nesse mesmo dia a enoxaparina às 9 horas e tinha se alimentado meio-dia. Então, foi optado pela realização de laboratorial aqui na unidade, uma reavaliação do quadro pela equipe noturna e foi instalado o sulfato de magnésio para neuroproteção fetal e realizado VNI conforme tolerado pela paciente. Às 20 horas, na reavaliação da equipe noturna, a paciente apresentava uma boa resposta à VNI em Helmut, né? Mantinha um ataque de apneia leve, porém com uma boa saturação. E nesse momento foram adotadas medidas conservadoras para ela. Reintroduzida enoxaparina, suspenso sulfato para proteção e liberada a dieta da paciente. Às 20 horas desse mesmo dia, ela apresentava aqui o que chamava a atenção da gente, um LDH aumentado de 510 e uma gasometria ainda com a PO2 de 152 e um lactato de 1,3. Esse é o raio-x da admissão da paciente. A gente percebe aqui um infiltrado intersticial
bilateral, nesse caso. No dia seguinte, às 8 da manhã, nossa paciente já estava com 29 semanas e 2 dias, estava no D10 dos sintomas, se apresentava clínica hemodinamicamente estável, estava ativa, mantinha o padrão dela de um ataque pineal leve, uma saturação de 93% a 98% na máscara não renalante, diurese em fralda e aceitava bem a dieta. Nesse momento, ela estava em uso já no D5 da azitromicina, D2 do ceftriaxone, a dexametasona, 12 mg dia, que foi iniciado desde o dia 17 da admissão, e a enoxaparina, 40 mg dia. E foi coletado a RT-PCR para a Covid-19 no dia 18. Nesse momento, ela tinha um novo laboratório, LDH, continuava em curva de ascensão, 582, e pela primeira vez ela apresentou uma hipoxemia na gás, uma PO2 de 50 para esse paciente. O lactato se mantinha estável de 1,4. Foi repetida essa gás na tarde do mesmo dia, às 15h24. Ela mantinha uma PO2 baixa de 72, uma melhora discreta, mas ainda era baixa. Foi indicado que fosse feita a cesárea para essa paciente no SN, porém, quando a equipe da noite chegou, a paciente tinha acabado de realizar a dose da enoxaparina, sendo que aí a PSAC foi suspensa novamente. Ela foi submetida ao novo ciclo de VNI com boa tolerância e a gaso voltou a aumentar a PO2. Então, foi suspensa novamente a PSAC. E aí, de conduta, suspendemos a enoxaparina, zeramos a dieta e foi programado o parto para essa paciente no dia seguinte, para o dia 19. No dia 19, nossa paciente já tinha 29 semanas e 3 dias, estava no 11º dia de sintomas. Na madrugada, por volta de 1 hora da manhã, foi coletada uma nova gaso, que viu uma nova queda da PO2 agora para 47,5. E nesse contexto foi identificado também uma descompensação respiratória, queda da saturação e ataque de espinéia, e nesse momento ela não respondeu mais a VNI. A paciente foi submetida à intubação orotraqueal às 7 horas da manhã do dia 19, realizada indução com propofol e ketamina, foi instalado NORA para esse paciente baixa vazão, evitado o uso de bloqueador neuromuscular nesse momento e foi indicado o parto cesáreo após a estabilização ventilatória dessa paciente. Foi instalado, após a IOT, a seronalgesia com dormonide e fentanil, passagem de catéter venoso central na via jugular interna direita, porém essa paciente evoluiu com assincronia importante na ventilação mecânica, sendo que a gente teve que instalar o bloqueador neuromuscular para esse paciente, mas mesmo assim, mesmo com o bloqueador e otimizada a sedação, ela mantinha um padrão de dessaturação, chegando a saturar até 60%. Foi optado, então, por ventilar essa paciente por dispositivo bolsa-válvula-máscara, com melhora transitória da saturimetria, e essa melhora não foi sustentada, e ela apresentou uma nova dessaturação extrema, de 50% a 30% até chegar a 20% de saturação. Essa paciente, às 9h25 da manhã, ela evoluiu com a PCR assistida em assistolia secundária hipoxemia. Foi chamado prontamente a equipe da obstetrícia e iniciado manobras de RCP. Foi realizada a cesárea perimorte dessa paciente às 9h30, com o nascimento do RN às 9h31. Esse RN foi entregue aos cuidados da neonatologia com clompeamento imediato do cordão, um APGA no primeiro minuto de 0, no quinto minuto de 7, e o peso do RN foi de 1,290 kg. No contexto da PCR, foram realizadas 5 ampolas de adrenalina e 250 ml de bicarbonato também. Essa paciente teve um retorno à circulação espontânea às 9h42, ou seja, foram aproximadamente 17 minutos de PCR, sempre no ritmo de assistolia, e no retorno da circulação espontânea, esse paciente tinha um ataque cardíaco sinusal. Foram realizados cuidados pós-PCR imediato, com o retorno da noradrenalina em uma vazão mais alta, e instalado também a vasopressina na vazão de 10 ml hora. Foi realizado o protocolo para HPP também, com Alcito, misoprostol e ergotrate, 2 concentrados de hemácia e 3 de plasma. Nós seguimos com os cuidados pós-PCR, e nesse momento foi escalonado antibiótico, protazocin, realizado uma pressão arterial invasiva e sondado ao paciente.
Nos exames pós-PCR, a gente já conseguia ver um leucograma de 20.500, sem desvios, uma elevação da bilirrubina total, LDH em curva de ascensão, PCR também em ascensão, tinha uma acidose na gasometria com um lactato de 7,7. Às 20 horas, esse paciente apresentava na nova gaso ainda em acidose, mas porém com lactato em curva de melhora 2,8. Esse foi o raio-x da paciente após a RCP. A gente pode ver aqui do lado esquerdo uma fina lâmina de derrame pleural também, de pneumotórax, perdão. No dia 20, essa paciente estava no primeiro DPO da PSAC, no 12º dia de sintomas. Ela vinha em ventilação mecânica sobre OT, estava bem acoplada, bem sedada, estava em uso de fentanil, dormonide e cisatracúrio, com as trocas azosas de 222. O lactato ainda um pouquinho alto, de 3,7. Apesar de que ela estava lá melhorando esse lactato, quando comparado com o pós-PCR, e mantinha essas boas trocas. Hemodinamicamente, ela estava compensada em uso de noradrenalina e vasopressina, a febril em uso de tazocin, com as profilaxias pertinentes de heparina não fracionada e omeprazol. Ela apresentou também uma piora da função renal, com uma creatinina de 1,4 e uma ureia de 35. No dia 21/3, está no segundo DPO de PSAC, 13º dia de sintomas no total. Ela vinha em ventilação mecânica, bem acoplada, bem sedada, fentanil, dormonide e cisatracúrio, lactato 2,7, as trocas começaram a claudicar. Eles tinham uma relação PF de 201. Clareando lactato com as trocas estáveis. Hemodinamicamente compensada em uso de nora e vasopressina. Ela seguia a febril em uso de tazocin desde o dia 19 e seguia com as profilaxias. E apresentou uma melhora, uma função renal em curva de melhora, creatina de 1 e a ureia de 54. No dia 22, no terceiro DPO da PSAC, 14º dia dos sintomas, paciente seguia entubada, bem acoplada, e nesse dia a gente suspendeu o cisatracúrio. Ela tinha umas trocas, uma relação de 284. Hemodinamicamente compensada também o uso de nora, e foi suspenso a vasopressina, ela estava melhorando do choque. Seguia a febril, e nesse dia, no dia 22, a gente teve o resultado do RT-PCR positivo para a COVID, aquele que foi coletado no dia 18. Ela mantinha uma função renal também estável, creatina de 1, ureia de 54, e só que ela desenvolveu um enfisema subcutâneo em tórax, um enfisema subcutâneo extenso, né, que acometia o tórax, os membros superiores e a face dessa paciente. A gente tem o raio-x dela aqui, no lado esquerdo a gente consegue ver até as ranhuras do músculo peitoral. No dia 23/3, a gente estava no quarto DPO da PSAC, 15º dia de sintomas, sedada com fentanil e dormonide, lactato clareando de 2,2 e boas trocas, com 393 de troca. Hemodinamicamente ela estava compensada em uso de nora. A nora no período dia 22 e dia 23 ela subiu um pouco, mas a paciente seguia a febril e em uso de tazocin. Só que nesse contexto de aumento da dose da noradrenalina, com PCR um pouco elevado de 151 e uma piora do leucograma para 17.100, a gente optou por escalonar a antibiótico terapia dela, associando ao esquema do tazocin a teicoplamina, que iniciou no dia 23/3. Ela mantinha uma função renal estável, um sódio acima de 145 após a solução salina a 3%. Foi iniciada a reposição de potássio também para essa paciente venoso, que ela apresentava um potássio 2,7, e foi optado pela equipe da cirurgia geral em drenar o tórax, fazer uma drenagem de tórax em selo d'água à esquerda. Aqui é o raio-x dessa paciente logo após a realização da drenagem torácica, a curvinha do dreno. No dia 24/3, paciente do quinto DPO de PSAC, 16º dia de sintomas, ela seguia em ventilação mecânica sobre OT, com RAS -5,
a gente começou a tentar um desmame para essa paciente, um desmame de fentanil do Dormonide, foi introduzindo metadona e aldol na tentativa dessa paciente ter um melhor despertar, e ela seguia com as trocas boas de 322. Foi tentado também o desmame da Nora, ela seguia a Febril, em uso de tazocin e tecoplamina, com melhora do PCR de 150 para 97 e do leucograma daqueles 17 mil para 15.300 continuava sem desvios. Ela mantinha uma função renal estável e estava em melhora do potássio também. Então, para a gente recapitalizar o nosso caso, nós tínhamos a linha do tempo, que seria o início dos sintomas da nossa paciente, no dia 9/3. No dia 14/3, o primeiro atendimento em outra unidade, realizado também a primeira dose da betametasona. No dia 16/3, o segundo atendimento em outra unidade, com a segunda dose da beta, a paciente foi internada por piora do quadro. No dia 17/3, a paciente estava no 9º dia dos sintomas, admitida na nossa UTI, e ela teve melhora dos parâmetros ventilatórios após o uso de Helmet. No dia 19/3, ela cursou com a piora respiratória, teve que ser entubada às 7 horas. Às 9h25, essa paciente teve a parada cardiorrespiratória, foi submetida a saque perimórtem às 9h30 e teve o retorno da circulação espontânea às 9h42. Foi instituído os cuidados pós-PCR para essa paciente. No dia 22/3, nós tivemos a confirmação com RT-PCR positivo para essa paciente. No dia 23/4, foi escalonado antibiótico e 23/3, perdão, foi escalonado antibiótico e realizado a drenagem de tórax. E aí, do dia 23/3 até o dia 8/4, a gente ficou acompanhando essa paciente aqui na nossa unidade. No dia 8/4, ela foi regulada para uma UTI Covid-19 aqui do estado. Nesse período, após esse período, a gente perdeu um pouco o segmento da nossa paciente, mas em contato com os colegas da outra unidade, essa paciente ela veio a óbito no dia 19/4, ou seja, praticamente um mês após a PCR, sendo que o RN ele recebeu alta daqui da nossa unidade com 2,605 kg. Né? Foi para a nossa paciente, infelizmente ela veio a óbito e o RN ele conseguiu receber alta. Então, de consideração final, a gente traz que a PCR em gestante ela é sempre uma situação crítica e de estresse para toda a equipe, envolveu a equipe da obstetrícia, a equipe da UTI, a equipe da ANEL. Temos como itens fundamentais que é conhecer os protocolos de RCP e preparo da equipe multidisciplinar nesse momento. A cesárea perimórtem fazendo parte das medidas de RCP em gestantes e a sobrevivência fetal, que podemos ser considerada como um ganho secundário de medida salvadora materna. Queria deixar aqui os agradecimentos, tá? A doutor André Durans, que é nosso coordenador da nossa TI, e aos colegas que estavam comigo nesse dia também do PCR materno. Foi a doutora Natália e doutor Juan. Obrigado. Muito bem, Lucas. Obrigada pela apresentação, tá? Vou pedir para você interromper um pouquinho o seu compartilhamento de tela. Eu vou sugerir uma dinâmica que vai ser assim. A gente separou alguns slides que são tirados de infonográficos do manual do Ministério, que eu queria passar rapidamente alguns detalhes, e depois a gente retoma a linha do tempo. Ou vamos retomando a linha do tempo à medida em que a gente fala desses slides, e eu e a Cris vamos fazendo algumas considerações. Depois que a gente fizer isso, a gente abre para discussão. Eu vi que tem gente com a mão levantada, mas eu vou pedir só para a gente terminar essa parte de exposição, e aí depois a gente abre para discussão. Pode ser, vocês podem fazer perguntas pelo chat ou pelo áudio, é só levantar a mão, tá bom? E eu vou pedir também para quem não estiver falando, deixar o microfone fechado pela microfonia, tá? Vou ver se eu consigo aqui apresentar. Peraí, cancelar.
2 minutos, gente. Uma janela. Tá difícil aqui. Não está entrando a minha janela do Zoom, deixa eu ver. Agora sim. Vocês estão vendo? Vocês estão todos vendo? Tá aparecendo sim, Fê. Deixa eu pôr em modo apresentação. Tá em modo apresentação para vocês? Tá sim. Então tá, esse é o nosso manual que eu falei há pouco que a gente escreveu, tá? Esse é o link do manual, também o QR Code, se vocês quiserem baixar pelo celular, a gente vai disponibilizar isso, a Karen deve estar disponibilizando isso aí no chat nesse momento, tá? Outras coisas que a gente disponibiliza para vocês, né? Então, é um QR Code das recomendações, as últimas, né? Da vacinação do DAPS, tá? Que a Karen também pode colocar, e o link para um sistema que foi desenvolvido pela professora Rossana e pela professora Ágata, que é uma professora de estatística da Universidade Federal de Espírito Santo, que é o Observatório Covid, que ele nada mais faz do que pegar os dados do CIVEP Gripe, que são atualizados toda quarta-feira, e transformar esses dados em uma coisa mais palatável para a gente mesmo navegar e brincar e ver em na sua cidade, no seu estado, como é que as coisas andam, tá? Então, esses daqui são dados extraídos de uma atualização feita em quarta-feira, dia 12, a última atualização do CIVEP Gripe. Isso daqui são tiradas do observatório, tá? Então, para falar para os senhores que até 2020 a gente tem 457 mortes maternas, gestantes e puérperas. Já em 2021, com 18 semanas epidemiológicas, a gente tem 642. Então, somando um total de 1.099, tá? Vocês vejam que a gente tem um aumento aí de porcentagem de morte, de letalidade da doença em gestante, que era de 5,5 ano passado, passando para 11,5 esse ano, e em puérperas idem, né, de 13,1 para 22,9. E, assim, pensando no trimestre, a gente tem muita morte de puérpera, né, e muita morte de gestante de terceiro trimestre, tá? Principalmente agora no ano de 2021. Por comorbidades associadas, a gente tem a obesidade como a principal, cardiopatias vindo depois, diabetes pré-gestacional, essa aqui não é diabetes gestacional, tá, gente? Existe uma diferença. A asma e imunossupressão. Mas a gente também tem um monte de casos de morte materna em pacientes sem comorbidades, que isso é o que preocupa e chama atenção, que enquanto a gente não vacinar, a gente não vai sair desse imbróglio, tá? Uma coisa que eu queria falar para vocês, que é a letalidade, né, dos casos em gestante puérpera. Então, esse aqui é o mapa do Brasil. Quanto mais escuro, maior a taxa de letalidade dos casos, né? Quanto mais, vocês veem aqui o estado de vocês está aqui, né? Quanto mais claro, menor a letalidade, tá? Isso é um indicador da assistência que a gente está dando. Outro indicador da assistência que a gente está dando, que dá para você tirar no observatório, é assim, quantas dessas gestantes que estão morrendo, morrem sem serem entubadas, tá? Então, de novo, quanto mais escuro, mais o grau de letalidade, quanto mais claro, menor o grau de letalidade, né? Aqui está aí o estado, né, de vocês aqui de novo. E já é sabido que existem patologias que aumentam, né, o risco da evolução
a evolução desfavorável do Covid para eclâmpsia, infecções graves, né? E ela vai aumentar a admissão em UTI. Bom, aí, assim, o Ministério propõe que a gente comece a fazer a regulação e separe, né? Porque tem muitos desses gestantes que estão pegando o Covid nas maternidades, gente, tá? Nos serviços de saúde. Então, tem algumas orientações que a gente passa no manual, que a gente precisa, de alguma forma, triar a gestante. A gente recomenda a triagem universal, mas a gente sabe que em muitos lugares o resultado do RT-PCR só sai em 2 a 7 dias, né? E não sai imediatamente, né? Depende do LACEN de cada região. Só que, de alguma maneira, se vocês não conseguem fazer a triagem universal com a testagem universal, que é o recomendado, né? O mundo ideal seria se a gente tivesse teste rápido de antígeno na hora que essa gestante interna, porque muitos quartos são conjuntos, de alojamento conjunto e tudo mais, né? Que a gente faça pelo menos uma triagem clínica e trie todas as sintomáticas, tá? Então, a gente vê que os serviços não estão se organizando para isso. Então, você tem que fazer uma triagem clínica. Quando a gente sugere no manual essas 10 perguntas, teve gripe? Tá tendo tosse? Nariz está escorrendo? Garganta tá doendo? Tá com dor no corpo? Não tá sentindo cheiro ou paladar? Tem febre ou sentiu calafrios nos últimos 2 dias? Teve falta de ar? Está com quadro de diarreia? Teve contato com alguém que testou positivo para o Covid nos últimos 14 dias, né? Ou teve contato com alguém que teve gripe ou pneumonia nos últimos 14 dias? E ainda assim, aferir a temperatura dessa gestante. Gestante ou puérpera, se ela falar sim para qualquer uma dessas perguntas, ou temperatura maior igual a 37,5, ela tem estado como paciente suspeita, com sintoma, ela tem que ser separada no serviço de origem onde ela vai ser atendida. Tá? E uma outra coisa que a gente queria chamar a atenção, que a gente avalia essa paciente do ponto de vista clínico. A gente classifica ela como grave ou não. Eu até vou pedir para a Cris falar um pouco desse quadro, que a Cris é instrutora do OPAS, Morte Zero, e esse é um quadro absolutamente clínico, que com parâmetros clínicos a gente tria quem tá grave, que você está vendo lá, que está grave, que precisa de um cuidado a mais, que precisa ser internado. Cris, você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Esse quadro que a gente está apresentando, que é o Score de Alerta Precoce em Obstetrícia, que vem do acrônimo em inglês MIOS, ele leva em conta os parâmetros clínicos e de sinais vitais que a gente costuma fazer em toda a triagem para as pacientes e para as gestantes. E ele está adaptado para os valores de referência para a gestação, e é uma forma da gente tentar identificar precocemente quem é aquela paciente que pode evoluir com um desfecho desfavorável. E com isso a gente consegue ter um plano terapêutico melhor e uma intervenção mais precoce. Principalmente pensando nessas gestantes com Covid, que podem evoluir mais rapidamente com síndrome respiratória aguda grave, para que a gente possa intervir oportunamente tanto em relação ao suporte de O2 e até mesmo pensar o quanto essa gestante está grave e eu preciso de uma intubação mais precoce para não ter um desfecho tão ruim. Muito bom. Aí, gente, vamos lá, vamos dividir a gravidade. O que é uma síndrome, o que é um Covid leve, moderado e grave, tá? O Covid leve é uma síndrome gripal, tosse, dor, garganta, coriza, perda do olfato, tração do paladar, pode estar presente ou não, diarreia, dor abdominal, febre, tudo isso pode estar presente, mas uma característica comum é que não tem dispneia. Esse é um Covid leve, como essa paciente que chegou lá no dia 14, no primeiro atendimento dela, né? Que ela chegou no dia 14 exatamente assim, tá? E ela estava no 5º dia de sintoma, tá? Quando que piora? Normalmente piora, daqui a pouco eu vou mostrar as fases do Covid, vai piorar provavelmente depois do 7º dia, tá? O que é o Covid moderado? O paciente mantém tosse ou febre persistente, ou ainda, tosse ou piora de adinamia, prostração, hipotermia, diarreia, e não consegue, e algum fator desses, assim, não satura acima de 95, que é o parâmetro da gestante, e faz uma frequência respiratória maior que 24, tá? Então, essa já é um quadro moderado, tá? Essa já é uma paciente que a gente já, na gestante, a gente já pensa em internação. E o que é um quadro grave? É aquela paciente que evolui com a SIRAG, né? Com a síndrome respiratória aguda grave, dispneia, desconforto respiratório, ou pressão persistente no tórax, ou de saturação em ar ambiente, frequência respiratória acima de 20, PO2, FO2, a relação menor que 300, ou ainda cianose de periférica. Então,
E aí, o manejo dessas pacientes são diferentes. A paciente leve, que tem a dispneia ausente, eu vou manter ela em casa, vou colher RT-PCR, gente, se estiver acima do 3º dia. Aqui eu quero chamar a atenção que lá no dia 14, né, lá no primeiro atendimento dessa paciente, esse RT-PCR devia ter sido pedido. E se a ponta, a UBS que atendeu, não está preparada para isso, a gestão local tem que se organizar para que isso seja feito. Essa gestante sintomática tem que ser triada. Gestante sintomática não pode não ser triada, porque é população de risco, tá? Então, dia 14, essa moça estava no 5º dia, estava num quadro leve, foi atendida na UPA, lá na UBS, e não foi colhido o RT-PCR por aquela ocasião. Foi colhido depois, no serviço terciário, já no 10º dia. Daqui a pouco eu vou mostrar qual que é o risco disso na cronologia de quando que a gente tem a melhor janela de colheita do PCR. Aí você não precisa solicitar mais nada, mas você vai manter essa paciente com medidas de suporte. Ela vai hidratar, ela vai ficar em casa, mas ela tem que ser vigiada para a piora clínica dos sintomas que acontece entre o 7º e o 10º dia. E na P1, às vezes, nessa variante que nós estamos tendo, até no 12º, 13º dia, um pouco mais tardio. Tá? Então, aqui, gente, aqui a moça fica em casa e ela é tratada com nada além de chá de vó, tá? Eu vou para frente nos antibióticos e vou pedir para a Cris falar um pouco sobre isso e vou falar para vocês que essa moça foi usado azitromicina e mandado para casa, né? Então, vamos lá. Quando que a gente usa antibiótico? Espera só um minutinho. Antibióticos devem ser administrados na presença de critérios clínicos e radiológicos de pneumonia bacteriana secundária, tá? Antibiótico não cura COVID. Cris, você quer falar um pouco sobre isso, por favor? É isso mesmo, azitromicina, ceftriaxone, todos esses medicamentos não são direcionados para o tratamento da COVID em si. Em algum dos casos, eu posso ter uma pneumonia bacteriana associada, e aí que eu introduzo. É o que a gente vê que dos casos leves, a gente não, como a Rê falou, não precisa dar outra medicação que não só cuidados clínicos gerais e sintomáticos. O que a gente percebe é que aquelas pacientes que evoluem com quadros mais graves, principalmente aquelas que ficam na dependência de oxigênio, elas podem ter essa co-infecção bacteriana. Das nossas pacientes que a gente acompanhou aqui por síndrome respiratória aguda grave, 45% delas tiveram pneumonia associada. Então, para essas pacientes, vale o tratamento, mas pensando na infecção secundária. Nenhuma dessas medicações vai tratar o COVID. Então, o que a gente costuma fazer é que aquela paciente que interna pela síndrome respiratória aguda grave, a gente entra com ceftriaxone e azitromicina, faz o exame de imagem. Se na tomografia constar infecção bacteriana, a gente mantém o tratamento antibiótico. Se eu não tiver a co-infecção, for apenas imagem em vidro fosco, eu suspendo essas medicações, lembrando que elas não tratam no COVID, e sim a infecção bacteriana secundária. Não tem evidência até o momento na literatura de que essas medicações são eficazes para o tratamento da COVID em si. Então, gente, e aí tem um problema maior, que é o seguinte, né? Quando você pensa em infecção bacteriana secundária, uma infecção viral, a gente pensa em uma pneumonia comunitária, o paciente está vindo da comunidade, a primeira escolha é a azitromicina mais ceftriaxone, só a azitromicina é insuficiente, tá? Então, essa azitromicina aí, nesse caso, só serviu para a gente... daqui um ano no máximo, eu não dou um ano para a gente ter queimado esse antibiótico, a azitromicina, que ele não vai servir nem para uma encravada mais, né? Assim, por quê? Por causa da resistência bacteriana. E isso vai selecionar, se essa paciente realmente evoluir com uma infecção bacteriana e ela agrava um quadro de estrago, ela vai selecionar. Vocês viram que no caso em questão, ela acabou sendo progredida, escalonou 2 vezes antibiótico, tá? Bom, aí o caso moderado, tá? O caso moderado é aquela paciente, tá? Que ela tá com febre diária, ela é um pouco pior, ela às vezes a presença não garante os parâmetros, né? Precisa aí de suporte de O2. Essa paciente vai ser internada, gente. E aí sim, você faz, como a Cris falou, antibiótico, esse sinal de infecção bacteriana, aqui pela altíssima associação que a gente teve nos nossos casos, como a Cris falou, a gente
depois a gente suspende se não tem confirmação de exame de imagem. Bom, além disso, a gente vai pedir os parâmetros, então pede a tomo, colhe o RT-PCR se não colheu ainda, mas já pode colher a partir do terceiro dia, tá? Hemograma, creatinina, ureia, sódio, potássio, TJ, LDL, proteína C reativa, TP-TTPA, dedímero, ferritina, e os parâmetros inflamatórios, marcadores inflamatórios mais importantes é o PCR, acompanhamento da curva de PCR e o hemograma, em especial com o número de neutrófilos e linfócitos. Tem uma linfopenia muito associada a esses casos de Covid. No caso grave, né, é aquela paciente, e a paciente que tiver até 48 horas do síndrome gripal, né, de início de síndrome gripal, a gente entra com a oseltamivir, porque tem uma concomitância de até 10%, 11% com H1N1, que também é grave para gestante, tá? Então, você pode não entrar se você descartar um perfil, um painel viral com perfil de HN1 negativo. E na doença grave, né, aí que você vai ter, então, esses parâmetros não mantidos, com necessidade de suporte, ela está internada, ela tem indicação de internação em UTI, e sim, antibióticos, oseltamivir, heparina e corticoterapia. Vamos falar um pouco de corticoterapia, Cris? Eu vou pôr aqui o slide de corticoterapia para a gente falar quando que a gente entra com corticoide. A gente já teve alguns trabalhos que mostraram que a corticoterapia, ela auxilia no tratamento da COVID, principalmente para evitar a evolução para intubação naqueles pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Mas a evidência mostra que a gente precisa entrar com um antibiótico depois do 7º dia de sintomas. Se a gente entra antes disso, eu posso piorar a fase inflamatória do COVID e evoluir para um quadro mais grave. O que a gente viu no caso apresentado é que foi feita uma beta-metasona, pensando mais na maturação pulmonar, no dia 14, que foi quando ela chegou na rede com os sintomas, e foi feita no 5º dia. A beta-metasona não costuma ser a medicação, o corticoide que é escolhido para o tratamento do COVID. A gente costuma usar ou a dexametasona ou a metilprednisolona. Mas o corticoide, ele acaba tendo um efeito nessa parte inflamatória, mesmo você não pensando na questão do COVID. Então, só ficar muito atento que se a gente precisar fazer, seja para maturação pulmonar, ou pensando no COVID, naquelas pacientes que evoluem com um quadro mais grave, para a gente tentar evitar intubação ou um desfecho desfavorável de óbito, sempre entrar depois do 7º dia dos sintomas, e não antes, porque eu posso ter uma piora do quadro inflamatório. Então, sempre... O que a Cris está falando é isso aqui, ó, Cris, tá? Então, ó, a gente tem até o 7º dia a fase de resposta viral, que o que a gente mais vê é febre, tosse seca, linfopenia. Aí ela entra na fase pulmonar, que é quando ela normalmente precisa de oxigênio, e aí é que a gente tem a evidência que a partir desse 7º dia, como a Cris está falando, é que a gente vai prevenir esse estágio 3, que é a fase inflamatória. Essa é a lógica de entrar com corticoide, tá? Desculpa, Cris, só para te pôr aí o... Pode continuar. Não, era mais isso mesmo. Então, sempre pensar na evolução da doença para que a gente não acabe piorando essa situação ou acelerando um processo inflamatório que pode acontecer. E aí, né, como a Cris está falando, se a gente está pensando em maturação pulmonar, tá? Mas, assim, quando que a gente entra? Assim, veja, o paciente estava num quadro leve, né, minha gente? Você faz corticoide pensando que você vai resolver nos próximos 7 dias. Será que você vai resolver nos próximos 7 dias? Então, a nossa indicação é que a gente faça o corticoide, tá? A corticoterapia aqui nos casos de graves, né, e moderados, que você internou e que você está com a hipótese que ela vai piorar e que você vai ter que fazer o parto. Então, nesse sentido, a gente entra com corticoide. Se eu estou pensando que a paciente está em O2 e eu preciso também maturar o pulmão, nossa sugestão é que entre-se com dexametasona, 6 mg de 12 em 12 horas,
por 2 dias, né? São 4 doses, que a dexametasona, ela já vai ter um efeito tanto na prevenção do quadro inflamatório materno quanto na maturação pulmonar. A betametasona não tem essa ação no COVID, tá? Então, ela só vai atuar mesmo na maturação pulmonar. E aí, a outra coisa que a gente fala é que a metilprednisolona, ela depois protege a parte inflamatória pulmonar e tem menos efeitos fetais. Então, se você já fez a maturação pulmonar, você pode optar na gestante por fazer metilprednisolona nessa dose de 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas, tá? Então, o corticoide aqui era essa ressalva que eu queria dizer. Vocês brilhantemente entraram com corticoide dexametasona que é a conduta, é o que veio do recovery, né, para usar com Dexa, mas pode usar metilpred também, vocês usaram quando ela chegou em necessidade de suporte ventilatório aí no hospital de vocês. Mas eu digo para vocês que já lá na UPA, antes dela ser transferida no dia 16, ela já tinha indicação desse corticoide para maturação pulmonar. Bom, e aí, gente, vamos falar um pouquinho dessa paciente, né, a necessidade de internação em UTI. A paciente que usa oxigênio, gente, em catéter tem que ir para UTI, como foi aqui a regulação. E vocês viram que ela tinha piorado, né, e lá na UPA, já estava no catéter, demorou para sair a vaga, ela foi para a máscara não reinalante, e aí, na máscara não reinalante, ela foi transportada aqui, o que aconteceu? Ela chegou ruim para vocês. Máscara não reinalante, a gente tem que ver muitas a qualidade do transporte, porque é muito oxigênio, não são todas as ambulâncias UTIs que têm o preparo para transportar um doente em alto fluxo de oxigênio, tá? Então, o que a gente recomenda? Essa gestante já está com catéter de O2, e aqui a gente vai até mudar no manual que está 6 litros, na versão antiga nós vamos botar 5, porque vai ser a nova orientação do Ministério, transfira a paciente, porque grávida pode piorar muito, precisar de UTI. Tá? Então, esse é um aprendizado, e acho que as regulações, quem está na regulação que está me ouvindo, tem que criar o fluxo nesse sentido. Gestante precisou de catéter de O2, tem que ir para UTI. Vou dar o spoiler do artigo que eu estou escrevendo, que vai ser minha tese de doutorado, o risco de intubar uma gestante nossas primeiras 6 meses de atendimento COVID aqui na instituição. Eu avaliei o uso de oxigênio e quem intubou, se as pacientes que usaram a catéter de O2 de alguma maneira na internação tiveram um risco, um ODS, de 6,7 de ir para uma intubação orotraqueal. Então, isso nós estamos mostrando com o número, isso que nós estamos falando aqui empiricamente, que a gente estava vendo na prática, que teve O2, precisou de catéter, transfira a paciente para um hospital UTI com serviço de obstetrícia acoplado. E aí é isso, outros parâmetros, esforço ventilatório, relação PO2 menor que 300, hipotensão, alteração de perfusão periférica, alteração renal, alteração do nível de consciência. E aí, o suporte ventilatório. Gente, o dispositivo de oferta de O2, a paciente precisou, não garante saturação de 95 ou mais, ela precisa começa com catéter nasal, vai para máscara não reinalante, como foi o caso. Aqui a gente tem o catéter de alto fluxo, né? Vocês eu acho que não tem, aí o que substitui o catéter de alto fluxo é o Helmelt que vocês falaram. E aí, quem tiver o CPAP, né, a ventilação não invasiva com pressão positiva é uma alternativa para não intubar, tá? Mas assim, gente, não garantiu, você vai até 50% de oferta de O2 na máscara, não garantiu os parâmetros, vai para o catéter de alto fluxo, vai até 40 ou 70 litros, depende do fabricante, tem 2 modelos no Brasil, que é o máximo de oferta de catéter de alto fluxo, não garantiu, vai para esse papo, não garantiu, tem que entubar a paciente, gente, tá? Eu queria que a Cris falasse um pouco para a gente desses parâmetros da gaso, né? Porque, na nossa modesta opinião, a gente podia ter entubado ela antes, né, Cris? Fala para a gente um pouco. Quando a gente está lidando com uma gestante na questão da síndrome respiratória aguda grave, a gente tem sempre que lembrar de todas as modificações fisiológicas que ocorrem, principalmente na parte respiratória, que vão influenciar a modificação dos parâmetros que a gente vai utilizar como referência, tanto de gasometria quanto de saturação.
Acho que vocês viram em vários lugares, em todas as reuniões, a gente comenta que para gestante a saturação tem que ser acima de 95, e não de 92, se a gente compara com indivíduos não gestantes. A gente tem esse corte de 95, porque com isso eu tenho uma pressão parcial de oxigênio em torno de 70 a 75, que é o mínimo que eu preciso ter para eu ter a troca a nível de placenta. Então, em saturações menor que 95, eu não consigo garantir que eu consigo ter passagem de oxigênio do sangue materno para a placenta e, com isso, a oxigenação fetal. Gestantes em contexto de síndrome respiratória aguda grave, a gente estava fazendo com mais frequências as gasometrias, justamente para a gente ver a resposta dela ao tratamento e ver o quanto ela está evoluindo para uma parte pior. Lembrar que a nossa referência de pressão parcial de oxigênio na gasometria é diferente, é em torno de 100 a 110. Eu preciso ter uma pressão parcial justamente mais alta para ter essa difusão pela placenta. A PCO2 ela é mais baixa, entre 27 e 32, e ela precisa ser mais baixa para eu ter a eliminação do gás carbônico fetal a nível de placenta para o sangue materno. A gente toleraria aí, no máximo, que seria mais de segurança para a gestação, uma PCO2 entre 40, no máximo 45. PCO2 acima de 45, eu tenho maior risco de acúmulo de CO2 fetal com acidose e sofrimento fetal, podendo ter risco maior de óbito fetal também. O pH também, ele tende a ser mais alcalino e o bicarbonato, ele costuma ser mais baixo, entre 15 a 20, justamente para compensar essa alcalose respiratória que é fisiológica no momento da gestação. Então, sempre lembrar que quando a gente vai interpretar a gasometria de gestantes, eu tenho que ter em mente o valor de referência para a gestante. Não só pensando em pH, em PO2, mas também o PCO2 precisa ser levado em consideração. Essas gestantes, elas evoluem com quadro mais rápido para quadros mais graves e necessidade de intubação. E o que às vezes a gente percebe é que há um pouco de relutância, até mesmo de medo de se intubar uma gestante. Mas quanto mais tardio a gente deixa para fazer esse procedimento, eu tenho uma gestante em condições respiratórias pior e um feto mais suscetível a instabilizações e sinal de sofrimento, porque elas desaturam muito rápido durante a intubação, como a gente viu mesmo no caso que o Lucas mostrou. E às vezes é difícil para poder recuperar essa saturação. Então, e aí, gente, então você chegou na conclusão que não tem jeito, que tem que intubar, vamos intubar, mas vamos intubar, grávida pode tudo, grávida pode bloqueio neuromuscular, tá? Então a gente faz a sequência rápida de intubação, sedação, fentanila, etomidato, depois entomidato propofol, e lidocaína na sequência, e bloqueio neuromuscular, tá? Senão a paciente vai ficar brigando com tudo, você não vai conseguir garantir a oxigenação, né? Ô, Cris, você quer falar um pouquinho disso pra gente? E eu acho que o grande medo de todo mundo é quais são as alterações que dão em cardiotoco. Você quer falar um pouco sobre isso pra gente, Cris? Como a Rui falou, a sequência rápida de intubação para gestantes não muda de pacientes não gestantes. Então, vou usar fentanil, midazolam, etomidato, propofol, inclusive bloqueador neuromuscular. A gente sabe que todas essas medicações vão apresentar passagem pela barreira placentária e podem determinar efeitos fetais. Então, eu tenho um feto que vai ficar sedado, então ele reduz movimentação corpórea também, e o bloqueio, junto com o bloqueio neuromuscular, mas o que a gente percebe é que eu não tenho alteração de movimento respiratório. Se eu faço uma vitalidade, um perfil biofísico numa mãe que está entubada, sedada e bloqueada, eu percebo realmente redução da movimentação corpórea fetal, mas eu tenho a presença de movimento respiratório. Se a gente fica na dúvida se isso poderia ser só pelo efeito das medicações ou por um sinal de sofrimento, eu posso tentar conversar junto com o intensivista para ver o quanto a gente conseguiria reduzir a dose desses sedativos para ver o que isso tem de efeito na cardiotoco. Na cardiotocografia, pelo efeito do sedativo, eu tenho uma redução de variabilidade, tá? E eu posso ter alteração de linha de base, seja tanto para taquicardia quanto para bradicardia também, se eu tenho associado uma desaturação. Mas o mais importante, assim, que mesmo que eu reduza a variabilidade, eu não tenho desaceleração se eu não tiver num estado de sofrimento fetal. Então, a gente precisa também interpretar a avaliação de vitalidade nesse momento de uma mãe que tá entubada. E aí eu ia aproveitar e perguntar para o Lucas, quando essa paciente foi para a UTI, como que vocês fizeram a monitorização da vitalidade?
Bom, doutora, a monitorização da vitalidade a gente fez realmente com auscultas fetais mais frequentes e com ultrassom Doppler. Então, Lucas, a Cris pode me complementar, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco da vitalidade na monitoração da paciente com o COVID. O nosso principal instrumento é esse aí, que está aí, tá? É o cardiotoco. O Doppler, tá? Ele pouco se alterou. Assim, nós já atendemos uma corte de quase 400 mulheres com Covid, não é isso, Cris? Mais de 140, 150 críticas em UTI. A gente não faz o parto na hora que intuba, tá? A gente tenta levar a gestação adiante. Intubar uma gestante viável com Covid não significa ter que fazer o parto. E aí, o que a gente quer falar para vocês é que, assim, o Doppler se altera, principalmente se a paciente tiver comorbidades que determine uma disfunção placentária. Não é o que a gente vê no COVID. No COVID, a gente tem uma disfunção respiratória materna, má oxigenação materna. Então, o primeiro parâmetro e o mais precoce que altera é a cardiotocografia. O feto faz bradicardia fetal. Desculpa, faz taquicardia fetal, depois ele faz bradicardia. Basta vocês reverem que ela desaturou no transporte aí no dia 17, chegou para vocês dessaturando, o que vocês tinham? Taquicardia fetal, né? PCF de 165, tá? E se você recupera a mãe da parte de vista respiratória, essa cardiotocografia não retoma, tá? Se você não recupera, o feto entra em acidose, vai fazer bradicardia depois. Tá? E o segundo parâmetro que a gente tem, que a gente altera, deixa eu ver só se eu acho aqui, o Doppler pouco se altera. Obviamente, se tiver uma alteração de Doppler, se a paciente já não tem uma reserva placentária tão grande, talvez você não consiga manter uma conduta conservadora mesmo nessa intubação, tá? Mas a gente tem mais frequentemente as alterações de cardiotocografia, bradicardia, taquicardia, DIPS, 2, desacelerações variáveis de repetição. E o oligohidrâmino é uma coisa que a gente, quando você tem o menor bolsão menor que 2/2, a gente fica preocupado de manter essa gestante, né? Mas a gente queria salientar a vocês que a paciente na fase ativa, pela frequência respiratória alta, quando não está entubada, ou catéteres de alto fluxo, porque você perde muita água por perspiração, a paciente que está dispneica, ela é uma paciente, e na fase ativa de qualquer infecção, você pode ter diminuição de líquido amniótico. Mas se esse líquido, você faz medidas de suporte, tenta reverter o quadro clínico materno, e se esse líquido não recuperar, também é um sinal de alerta que acaba indicando o parto. Então, assim, indicar o parto para melhorar a condição materna, a gente não tem garantia. E, inclusive, tem trabalhos atuais que falam que você fazer um procedimento cirúrgico na paciente com a fase ativa da doença, entrando na sua fase inflamatória da doença, você vai agravar o quadro materno, vai evoluir mais rapidamente, tá? Então, esse trabalho foi feito com população geral, que viu que até tipo uma simples colicistectomia realizada nessa fase pode determinar uma pior evolução da doença. Então, a nossa recomendação, tá? É assim, a gente você intubou, e como primeiro que vocês não intubaram, vocês estavam naquela, vamos intubar ou não, e você vai intubar, vamos fazer o parto. Não precisa fazer o parto se for intubar, tá? Mas aí tem uns cuidadinhos quando vai intubar, que daqui a pouco eu peço para a Cris falar pra gente. Agora, intubou, o neném ficou bem, vocês não tiveram que atuar, não tiveram que fazer o parto, porque às vezes na intubação desatura, e é isso que eu quero depois que a Cris explique exatamente como é que é uma intubação em UTI, como é que todas as equipes têm que se preparar. Todo mundo fala assim, não, vamos fazer o parto porque vai melhorar o drive respiratório da paciente. Ora, gente, eu vou falar para vocês, a alternativa em gestante é pronar essa gestante, tá? A pronação já se mostrou um mecanismo extremamente importante no tratamento do COVID, porque é uma doença inflamatória que acumula líquido na face dorsal, que acumula líquido no pulmão. Quando a paciente está em decúbito dorsal, na área de troca pulmonar é a dorsal, então você vai ter líquidos, vai ter alvéolos não recrutados em toda uma maior parte do pulmão para ser ventilado. Quando você prona um paciente, isso é a lógica de pronar não gestantes, por exemplo, que todo mundo prona com uma maior facilidade, é para você mobilizar esses líquidos e fazer um recrutamento alveolar. Gente, pode pronar gestante.
tá? E gestante até 28 semanas, vocês podem clonar até sem nada, sem coxinha especial nem nada, só botar umas almofadas, tá? Aqui no serviço, a gente considera fazer o parto quando a paciente entubar em centro obstétrico e já fazer o parto, quando a paciente tem mais uma hora igual a 34 semanas de idade gestacional. Antes disso, dá para a gente manejar conservadoramente. Abaixo de 25 semanas, vocês desconsideram o feto, trata a mãe, tá? Mas entre 25 e 34, o nosso objetivo tem sido não resolver. Nós tivemos uma mudança de postura mais agressiva nesse sentido de não resolver, e eu posso falar para vocês que lá no ano passado, quando a gente não tinha essa postura mais agressiva de não resolver, e que nós não tínhamos nos preparados com equipe multidisciplinar dentro de UTI, a gente teve uma taxa de morte de paciente crítica de 12,5%. A taxa de morte de paciente crítica esse ano, não resolvendo, a gente está dando nota para um monte de paciente gestante passar da fase crítica, é de 4%. Cris, eu vou interromper o compartilhamento para a gente voltar no chat, e eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que é uma intubação na UTI, quais são os cuidados, o que a gente tem que fazer. Intubação de gestante sempre é desafiador, porque eu tenho modificações da gestação, de via aérea, que vão dificultar, então gestante sempre é considerada uma via aérea difícil para a hora de intubar. E intubar ainda uma gestante com síndrome respiratória aguda grave é sempre mais tenso. Antes de explicar, eu só queria tirar uma dúvida com o Lucas, que ele apresentou para a gente que em torno de 1h da manhã, mais ou menos, que tinha visto uma piora novamente na gaso, que tinha caído a PO2, isso foi a 1h da manhã, mas a paciente só foi intubada às 7 da manhã. Aí, você sabe o que aconteceu para não terem intubado a 1h e só intubou às 7, se ela já tinha mostrado essa piora? A gente tentou novos ciclos de BNI no Helmut. Então, aí quando deu certo, aí que foi intubada das 7. Exato. Tá. Exato. E quando foi intubado às 7 horas, Lucas, a equipe da obstetrícia também estava presente ou vocês foram chamados só quando teve a parada? Foi chamado quando teve a parada. Tá. E aí eu só quero chamar a atenção da importância da gente ter uma equipe multidisciplinar quando a gente está lidando com gestante em UTI. Então, é o intensivista, é o obstetra, é o anestesista, é a equipe de enfermagem e a neonatologia. Porque a gente precisa ter alguns cuidados durante essa incubação, porque a gestante pode evoluir, como evoluiu a sua, com essa parada por conta dessa rápida dessaturação. Então, o ideal é que a partir do momento em que se decide incubar uma gestante, toda essa equipe esteja presente desde o momento em que você está fazendo a pré-oxigenação até você decidir se você vai fazer um parto ou não. Se a paciente está muito instável da parte respiratória, às vezes não dá para transferi-la até um centro obstétrico para fazer intubação para depois voltar. Então, a intubação vai ser feita num leito de UTI. E como eu tenho risco, tanto para cesárea perimórtem quanto para uma cesárea por sofrimento fetal, eu tenho que deixar no meu ambiente de UTI todo um preparo para essa possível cesárea no leito de UTI. Então, a equipe da obstetrícia tem que estar preparada para essa intervenção oportuna, então já deixar a mesa de cesárea pronta. A equipe da neonatologia precisa subir junto e deixar o berço e todos os materiais necessários para uma intubação, para o manejo do recém-nascido, se a gente precisar fazer o parto, tá? E o anestesista junto também, mesmo que o intensivista intube, eu tenho algumas questões do manejo perioperatório da cesárea que o anestesista está mais acostumado, às vezes, que o intensivista. Então, ele precisa estar junto também. Lembrar que, às vezes, para intubar, como ela é mais de via aérea difícil, às vezes a gente costuma usar a cânula 7, 7,5, para não ter dificuldade na hora da intubação, sempre fazer a pré-oxigenação a 100%, e quando eu vou intubar uma gestante acima da viabilidade, isso vai variar de serviço para serviço, se possível, deixar essa monitorização contínua da frequência cardíaca fetal. Então, a gente deixa uma monitorização, o que a gente tem de rotina aqui é já monitorizar desde esse momento da pré-oxigenação, justamente para a gente ver esse comportamento do feto, quanto ele vai aguentar essa dessaturação que pode ocorrer.
Então, enquanto o intensivista e os anestesistas preparam para a intubação, o obstetra está lá junto com a cardiotoco monitorando esse batimento. Como a gente comentou, então todas as medicações necessárias são iguais, estão para sedação e bloqueio neuromuscular, e eu mantenho essa monitorização durante a intubação, e o que a gente percebe foi isso, quando vai caindo a saturação da gestante, eu começo a ter uma redução de variabilidade, um aumento da linha de base, a depender do quanto ela desaturou, e principalmente da condição clínica da insuficiência respiratória em que ela se encontra, pode ser que o feto apresente desacelerações ou não. E, geralmente, essas desacelerações, elas são reversíveis com a melhora da oxigenação materna. Então, não necessariamente eu preciso fazer o parto quando eu intubo essa gestante, mas eu preciso deixar tudo preparado caso aconteça. Tanto dela ter uma parada cardíaca, quanto se eu tiver uma bradicardia sustentada que não melhora com a melhora da oxigenação materna, ou até mesmo se eu não tenho essa recuperação da oxigenação da mãe. Então, nesses casos, a gente acaba indicando a cesárea no leito de UTI. Então, por isso que é muito importante que no momento em que você decide pela intubação, todas as equipes estejam presentes, e não só chamadas quando ocorrer uma intercorrência. E tudo preparado, né, Cris? A gente deixa tudo lá, né? A caixa. Quem tem grávida Covid internada em UTI tem que ter todo. Não dá para correr. Não dá, se vai fazer uma cesárea na UTI, não dá para chamar um foco auxiliar que nunca está lá. Você não consegue, às vezes, a caixa de cesárea. Duvido que tenha misoprostol na UTI, se precisar. Então, assim, ocitocina não tem na UTI, né, gente? Então, a gente tem que pensar no kit cesárea, tá? Deixar lá prontinho, lá dentro da UTI, porque não dá para ir buscar essas coisas na hora da emergência, tá? Então, essa também... Lucas, eu vou falar para você que esse foi o nosso grande aprendizado dos primeiros 2 meses, né, Cris? A primeira cesárea de UTI que a gente foi um transporte mal feito, que acabou o oxigênio da paciente. Foi na Páscoa do ano passado, a moça chegou desaturando até 25 e saiu todo mundo correndo, né? Eram 11 UTIs no HC, a gente não sabia nem que... Eu não estava, eu estava de Covid em casa, mas eu acompanhava pelo celular, eu vendo as mensagens. Quem estava aqui desesperador não sabia nem que UTI a moça estava, tá? E isso também foi algumas coisas que a gente mudou. A gente concentrou esse ano as gestantes todas numa UTI só. Tem um residente nosso e um obstetra de alto risco que passam lá 24 horas, tá? E a gente faz discussão de conduta a conduta junto das gestantes das puérperas, junto com os 2 diaristas da UTI, que é a Paula e o Thiago. Então, isso, na nossa modesta opinião, foi o que impactou na nossa redução de morte de paciente crítica do ano passado para cá. Tá? E a Cris já fez uma dessa, foram fazer uma broncoscopia numa paciente aqui no hospital, esqueceram de avisar o obstetra, tá? Aí a paciente parou na broncoscopia, a Cristiane saiu que nem, conhece o Kid Ligeiro? A Cristiane correndo no hospital é uma coisa. A Cristiane foi correr, foi fazer a cesárea da moça lá, porque o neném estava bradicárdico, porque a mulher parou e voltou, mas o neném estava bradicárdico. Então, não dá para fazer intervenções em gestantes sem não estar todo mundo junto, preparado para o que acontecer. E aí, com esses nossos aprendizados, a gente está conseguindo, Lucas, resolver cada vez menos. A gente já fez muito parto na intubação, muito. Mas a gente está conseguindo fazer. Os 3 últimos nós não fizemos, né, Cris? Foram 3 últimas que a gente não fez. Acho que a última que fez parto na intubação fui eu, aqui há 15 dias atrás. A gente está mudando. E assim, e desde conversar com a físio, que quando acopla o respirador, tem que ter uma pressão um pouquinho mais, uma ventilação não tão protetora assim, um pouquinho mais recrutadora, para não desaturar. São vários detalhes que a gente vai aprendendo enquanto grupo, tá, Lucas? Aqui no chat, eu pulei essa parte da apresentação, eu vou voltar lá perguntando de testes, então eu vou só projetar um teste, para a gente falar um pouco mais de teste, tá? Que tem uma pergunta no chat, depois eu cancelo de novo. Peraí, gente. Estão perguntando qual é o melhor teste, tá, gente? Então, eu vou falar para vocês assim, ó. Eu vou direto para esse slide aqui, que é um resumo, tá? Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui.
Gente, por mais coisas ruins que ele possa nos oferecer, o melhor teste, por mais que ele não seja o ideal, o melhor teste ainda, que é ainda o padrão ouro, é o RT-PCR. E nessa janela entre o terceiro ou o 10º dia, tá? Ele tem uma sensibilidade de 94%, uma especificidade 100%, tá? Outros testes de antígeno, tá? Eles têm menores, o teste de antígeno viral, eles têm menor sensibilidade, e o que a gente está percebendo é que o teste de antígeno viral, para rastrear assintomáticos, é bem ruim, tá? Que me perguntaram aí. Nos sintomáticos, ele tem uma maior especificidade, mas para a gente rastrear e dividir aqueles os assintomáticos, o melhor ainda continua sendo o RT-PCR entre o terceiro e o 10º dia, tá? Lembrar que as sorologias, elas vão começar a ficar positivas depois de 7 a 10 dias, 7 dias começa a ficar positiva o IgM, tá? E 14 dias depois começa a ficar positivo o IgG. Então, sorologia já é um teste mais tardio que a gente faz aí acima do 15º dia, quando você perdeu a janela de oportunidade de fazer o RT-PCR, que não é raro acontecer em quem está no serviço terciário e recebe a paciente que não foi testada adequadamente na janela de excelência, que é do terceiro ao 10º com RT-PCR, e às vezes o RT-PCR vai dar negativo depois do 10º dia, e a paciente está chegando no serviço terciário pior, né, com a piora do quadro clínico, tá? Aí, é só para responder isso que eu pulei isso, porque eu achei que estava longo, que eu estava falando demais, mas estou respondendo aqui. A Rita está colocando aqui no chat que, apesar do sofrimento, respeito às famílias que perderam os entes queridos, que o estudo desse caso, acho que é essa mesma o objetivo, é a gente estudar o que dava para a gente fazer um tiquinho diferente, será que dá para a gente segurar? Mas eu quero dizer, Lucas, que para segurar, a gente tem que ter cardiotoco dentro da UTI, a gente tem que ter o ultrassom para ver o hilo e o perfil. Eu tô feliz da minha vida, que eu tô voltando às minha época de residência, 27 anos atrás, que nesta doença, perfil e cardiotoco é o padrão ouro do acompanhamento da vitalidade fetal. Tá? Então, e as resoluções a gente tem indicado elas todas baseadas no perfil e no cardiotoco. Tá? Então, assim, eu acho que tem que só, talvez, e como vocês têm um bom relacionamento, né, aí, pelo que eu estou entendendo, vocês estão tomando condutas em conjunto, eu acho que talvez a gente acertar um fluxo. Nesse momento, nas discussões todas, a gente percebe que tem 2 pontas de fluxo para a gente acertar e que é verdade em todas as outras doenças graves na obstetrícia, que é a regulação lá da saúde básica, como é que a gente faz o fluxo de atendimento e regulação lá, né? Você viu tanto de tempo que essa moça demorou para chegar até vocês, tá? E para a gente que está lá recebendo é um desespero que quando chega e nem ela chegou, né, Lucas? Chega e a gente fala assim, a gente reza, né, porque eu sou uma pessoa de fé, eu sei rezar, mas é assim, é difícil, tá? Porque a gente que está na ponta terciária também recebe a paciente pior quando a regulação atrasa. E esse intercâmbio, obstetrícia de alto risco UTI, eu acho que assim, uma coisa que a gente está tendo uma comunicação dentro do Ministério hoje é entender que não tem obstetrícia de alto risco sem UTI obstétrica, não tem UTI que trata de mãe sem ter um serviço de obstetrícia de alto risco que trabalhem juntos, tá? Porque eu vou contar um negócio para você. Os intensivistas querem que a gente faça parto porque eles morrem de medo dentro da barriga, de neném dentro da barriga. E a gente morre de medo de PAI, de passar catéter jugular, de drenatório. Agora a gente está perdendo medo, né, Cris? Mas esse o aprendizado. Eu acho que a gente mostrando para eles que dá para manter a paciente crítica grávida, tá? Com algumas condições, e a gente indo perdendo um pouco de medo dessa paciente que se torna tão crítica. E eu queria dizer para vocês que até aqui as doenças em obstetrícia de maior gravidade, a gente pega a maior causa de morte materna que é a hipertensão, tá? A lógica de faz o parto, você trata a doença, é uma lógica ok, né? Porque a gente só mantém uma paciente pré-eclâmptica grávida pensando no feto, não pensando na mãe. Só que, se você for aplicar essa lógica no COVID crítico, fazer o parto não trata a mãe, não é a melhor coisa para a mãe. Então, essa lógica nós temos que perder,
tá? Então, assim, é um desafio mesmo, é um novo paradigma, eu acho, essa doença nesse sentido, tá? Cris, você quer fazer mais? Vou interromper a senhora um pouquinho. Meu nome é Gésio, sou diarista aqui da UTG do Lucas. A gente está vivendo exatamente esse dilema. A gente já teve a fase onde toda gestante que era entubada, a gente interrompia, e a gente viu que essa gestante inflamava mais por conta do rinite. E agora nós temos uma fase, voltamos atrás. Ó, não está dando certo essa estratégia de interromper, porque aqui que a senhora falou, intensivista morre de medo de menino morrer dentro de barriga de mulher. E aí, em vez de a gente ter dois problemas, a gente passa a ter um problema só. O menino a gente entrega para ela, só fica com um problema que é a mãe. E aí, voltamos agora a ser mais comedidos. Os fetos aqui com vitalidade a 27 semanas. E estamos tentando montar um fluxograma de quando é esse momento de interrupção, para não perder o tempo, o time ouro, entende? Não tirar antes, nem protelar. Você entende? A da intubação, essa menina, ela foi um aprendizado para a gente insistia muito com a VNI, hoje a gente partiu para a VNI, primeira hora da VNI, não resolveu, tubo, sedou, vai por aí. Aprendemos com erro, óbvio, a gente queria aprender com os erros dos outros, mas a gente aprendeu com o erro nosso, é muito dolorido aprender com o próprio erro. E a gente queria saber de vocês, a experiência de vocês, quais os parâmetros que vocês estão usando aí do momento de interrupção, entende? Assim, quando é essa tomada de decisão, assim, relação PF, o que a gente norteia aqui é sofrimento fetal agudo, a gente não discute e interrompe. Mas em questão a mãe, assim, é uma relação PF menor que 150 mesmo em prona, é uma pessoa 2 acima de 45, é uma acidose refratária abaixo de 7,22. Qual que é o parâmetro que vocês estão usando? Assim? Desculpa interromper. Foi excelente a sua intervenção, Jesus. Assim, olha, todos nós estamos aprendendo essa doença, todos nós estamos fazendo uma curva de aprendizagem de tentativa e erro, tá? E essa pergunta do Jesus é a mesma da minha querida Laísa, que fugiu da gente também. Olha lá, ela está lá no chat, Cris, perguntando exatamente isso, né? Critérios de interrupção. Você quer falar? Ai, linda! Você quer falar, Cris, por favor? Eu acho que a gente divide em 3 momentos de idade gestacional, né? Eu acho que a gente fala antes de 25 semanas, de 25 a 34 e de 34 em diante. Vou deixar a Cris falar, porque a Cris, eu quero contar um negócio para vocês, é a nossa campeã de cesárea na UTI. Ela não pode ter... Você lembra do pé frio da doutora Cristiane Paganotti, Laísa? Então, ele continua, viu? No Covid ele se esmerou agora, entendeu? Ela tem, assim, umas 6, 7... no mínimo, cesáreas em UTI nas costas, porque tudo... Eu largo o plantão na sexta, bonito, aí no sábado ela vem e a coisa dana tudo, entendeu? É uma coisa essa menina. Deus confia nela que não é vida, viu? Jesus, Lai, obrigada pelas perguntas. Jesus, acho que o que você falou foi fundamental. A gente também aprendeu com erros aqui. No começo a gente resolvia todo mundo, até a hora que a gente foi fazendo testes para ver o quanto as nossas coronárias aguentavam e o que a gente conseguia levar de gestação. Eu acho que está muito clara a nossa viabilidade aqui no HC, são de 25 semanas. Então, antes de 25 semanas, a gente sempre prioriza a mãe, se bem que, independente de idade gestacional, eu sempre lembrar que, na questão obstétrica, a prioridade é sempre a mãe. A gestante é uma paciente que sensibiliza, mas às vezes sensibiliza de uma forma unilateral só em relação ao feto. Mas a gente não pode esquecer da mãe também, que para eu manter o status fetal, eu preciso ter uma mãe estável também. Então, antes de 25 semanas, a gente só ausculta BCF. Depois de 34 semanas, lá, e o que a gente tem feito é, se a paciente é uma síndrome respiratória aguda grave que precisa ir para o tubo, aí é tubo e parto. Se ela tem mais de 34 semanas, mas eu consigo mantê-la estável com outros suportes ventilatórios, a gente mantém essa gestação até onde dá. Então, a gente vai avaliando a questão de piora respiratória, então, se for para o tubo, vai para parto, depois de 34 semanas, e para essas pacientes a gente consegue fazer vitalidade fetal diária, então, a gente faz cardiotoco e perfil todos os dias e no momento que a gente precisa. Eu sei que, infelizmente, no Brasil não são todos os lugares em que a gente consegue ter disponível até mesmo uma cardiotoco para eu conseguir fazer essa avaliação de bem-estar, então isso acaba dificultando um pouco, porque quando a gente vê só BCF, eu vejo aquela coisa pontual, eu não consigo ter um contínuo dessa avaliação,
E aí, depois de 34 semanas, a gente indicaria se houvesse alteração de vitalidade fetal, seja por sofrimento, ou às vezes oligoâmino, que a gente não consegue resolver. E aí, entre 25 e 34, é sempre a angústia maior. Acho que principalmente daquelas pacientes que estão aí das 25 até umas 28, 29 semanas, como foi a paciente de vocês. Porque a linha é muito tênue. É muito difícil a gente saber. Eu acho que eu não consigo ter uma resposta única para falar para vocês quando resolve e quando não resolve. Acho que a gente tem que avaliar caso a caso, ver como que ela está evoluindo. Relação PF menor que 200, a gente prona, ver como ela responde. Algumas respondem bem, outras nem tanto. A gente teve uma paciente que internou com a gente na UTI, pronou 9 vezes, e ela respondia bem à prona. Ficou entubada 1 mês, foi para traqueostomia, usou óxido nítrico, ela internou com a gente com 22 semanas e saiu gestante de 28 semanas e 5 dias, está com a gente no ambulatório. E no domingo ela saiu na Globo News, na consulta dela de pré-natal, falando da experiência dela, que ela continua fazendo pré-natal. E aí, nessa fase, eu acho que a gente tem que avaliar realmente a parte clínica dessa gestante, se ela apresenta outras complicações que não só a parte respiratória. E, para te falar, assim, a maioria das vezes que nessa faixa de 25 a 34, principalmente 25 a 28, 29 semanas, o que nos levou a indicar foi alteração de vitalidade. Ou foi por sofrimento, começou a aparecer desacelerações na cardiotoco, ou foi um oligoâmino que foi progredindo e a gente não conseguiu reverter. Foram poucas as pacientes em que a gente indicou o parto, tanto seja por piora clínica ou pensando que o parto poderia ter um efeito de melhora na parte respiratória. A maior parte das nossas indicações nesse momento foi por alteração de vitalidade. Mas assim, e às vezes é no dia a dia. O que a gente aplicou para uma paciente, às vezes para outra não foi, a gente teve que redefinir linha de pensamento e de cuidado, mas o que nos guia é a parte clínica respiratória e alteração e a parte de vitalidade fetal, que eu sei que infelizmente a gente não consegue fazer a qualquer momento em outros lugares do Brasil. A gente acaba tendo um privilégio aqui no HC, porque eu tenho disponível isso a qualquer momento. Então, a gente faz, às vezes, quando preciso, cardiotoco e perfil manhã, tarde e noite, mas eu sei que tem lugares em que a gente só vai conseguir fazer a ausculta de BCF. Então, acho que o maior desafio vai ser definir o que fazer para esses lugares em que a gente não consegue ter essa disponibilidade do exame de vitalidade o tempo todo. Eu acho que é o nosso próximo desafio para pensar, acho que para a gente poder trazer propostas e ajudar o restante do país. E isso, gente, se adequa a qualquer uma das outras causas de morte materna. Não tem como você manejar uma paciente de hipertensa grave sem vitalidade fetal, né? E aí eu acho que, resumindo, lá no março, final de março, abril, até comecinho de maio, a gente tinha essas dúvidas, mas logo a gente foi definindo que nessa janela entre viabilidade e 34 semanas, né, Cris, a nossa resolução ia ser por indicação fetal, tá? Esse trabalho que eu falo para vocês que saiu, foi em setembro que ele saiu, mostrando que qualquer procedimento piora a inflamação da paciente, e o COVID é uma doença inflamatória, como bem definiu o Dr. Jesus, que ela piora, né? Ela piora, ela faz mais inflamação, ela libera mais chuva citoquímica e ela piora a ventilação, então não ajuda. Se a gente puder evitar, eu sempre conto um caso que foi recente aqui nosso, uma gestante com sintomas assintomática, ela era uma contactante de um COVID positivo, fez pós-data, baixo risco, foi para o HU, tinha que fazer controle de pós-datismo, e testou PCR positivo. Aí, a gente, como ela tinha que fazer vitalidade, estava indevina, a gente acabou internando ela aqui, falou, vamos fazer o parto, mais de 40 semanas, Covid? Não, vamos deixar, né? Vamos deixar, porque ela está no quarto, quinto dia de sintoma, de contato, então vamos deixar. E a nossa ideia era chegar até 10 dias, se ela fosse sintomática, e fazer a indução, resolver a gestação do pós-datismo. Bom, aconteceu que ela entrou em trabalho de parto com 2, 3 dias depois da internação, tá? Acabou tendo um mecônio durante o trabalho de parto, a gente fez uma cesárea por causa do mecônio. 2 dias depois da cesárea, ela começou com desconforto respiratório grave, rapidamente evoluiu de catéter, foi entubada,
ficou entubado 1 mês e meio, Cris? Acho que foi isso. Agora ela está na TRAC, fez TRAC semana Fez trato, tá em impressão de suporte agora na TRAC. E como toda paciente que intuba há muito tempo, voltou totalmente, acordou fora da casinha total, né? Agora ela vê cobre em todo lugar, que isso é uma outra coisa que vocês não trouxeram, mas essas pacientes críticas, elas ficam extremamente disfuncionais, seja do ponto de vista psiquiátrico, por estresse pós-traumático, seja por disfunção motora. Então, a alta, o fluxo também dessas pacientes de alta é responsável, como é que a gente vai manejar essas pacientes? Elas vão ter acesso à fisioterapia, vão ter acesso à inoxaparina após. Eu não falei da heparina, mas heparina é uma droga que ajuda, porque tem vários fenômenos tromboembólicos associados a esses casos. As pacientes críticas se prova que tem uma evolução melhor com a enoxaparina, tanto para prevenir fazer tromboprofilaxia, como para diminuir a inflamação pulmonar, porque, no fim das contas, a heparina é um anti-inflamatório natural, tá? E essas pacientes têm que tomar enoxaparina quando saem de alta. Quando a gente conseguiu dar alta, elas ficam pelo menos 15 dias pós-parto ou pós-alta hospitalar, elas têm que tomar enoxaparina em casa, né? E a gente sabe que isso é outro calo no nosso cena de público que a gente não... Oi, José, você pode fechar seu microfone, José? E aí a gente não tem como dispensar, né? Aqui a gente tem, mas não é todo lugar, é outra realidade. Então, todo esse cuidado da gestante barra puérpera crítica, que vai ter alta, também é um outro grande desafio que a gente tem no nosso sistema de saúde, tá? E, Jesus, só completando a nossa resposta, você já viu que entre 25 semanas e 34 semanas, essa pergunta que você fez para a gente, a resposta vale $1 milhão. Nós não temos a resposta, tá? Eu acho que é como a Cris disse, caso a caso a gente vai vai juntos, né? Vocês com os obstetras, você que é da UTI, com os obstetras daí, ponderar risco-benefício de cada caso. É isso, doutora. A gente achou até que a gente estava indo na contramão do pessoal, entende? Porque os outros tirando o feto e a gente segurando. E é a primeira decisão que nós vamos segurar, era uma gestante de, lembro hoje, uma gestante de 25 semanas, ficou no leito 8, 13 dias entubada, uma pressão na mente para poder tirar esse menino. E a gente segurando, pariu por 38 semanas, voltou para o ambulatório de pré-natal, então recebemos agora, assim, mas depois... E aí você fica naquela insegurança, porque você vai buscar na literatura, ninguém fala, você vai busca experiência do outro colega está tirando, e você está segurando. E aí você fica... Foi difícil para a gente, mas isso foi um aprendizado que para a gente... Nós notamos isso na carne, como diz o outro, de que retirar antes só trazia malefício, tanto para o feto, que nascia numa condição muito novo, e para a mãe. Então, obrigado aí pelo aprendizado. Eu estou adorando a aula. Nossos dados, o que a gente pode fazer, Jesus, é que a gente também teve tentativa e erro aqui, e nós temos hoje um dado produzido, né? A Cris vai comparar os nossos dados em UTI, espalhada em UTI geral, gestante UTI geral, com gestante em crítica do Covid em UTI obstétrica, é o doutorado da Cris, tá? E a gente, para já, eu já te falo esse spoiler do trabalho dela, 12,5% de morte nas críticas na outra condição e 4% de morte aqui. Tem duas pessoas que levantaram a mão, primeiro a Rita de Cássia. Rita, você quer falar? Não sei se a Rita, a hora que ela levantou a mão. Sim, Rita, pode falar. Pode abrir seu microfone, Rita. Ah, tá ótimo, querida. Então a Fabiane está aqui preparada, já abriu a câmera, né, Fabiane? Pode falar. Olá, boa tarde. Você é de onde, Fabiana? Só fala para a gente, se apresenta e nos diz de onde você é. Boa tarde, eu sou de Barreiras, Bahia, Hospital do Oeste. Nosso hospital é um hospital de referência. Recebemos todos os pacientes Covid graves e as gestantes Covid do município e de toda a região oeste. A gente tem um índice de morte, a gente já perdeu mais de 4 puérperas, né?
E a nossa preocupação maior, e aqui eu queria a opinião de vocês, como vocês têm organizado aí, esse pós-alta da paciente COVID leve. Porque a gente recebe pacientes, tem recebido pacientes leves, assintomáticas, e aí elas têm tido alta ou pós-parto normal ou pós-cesariana com 24, 48 horas de alta, e aí elas têm evoluído em casa, né, com padrão respiratório alterado, e aí elas têm sofrido internamento e evoluindo com óbito. Nós tivemos 4 pacientes nesse nível. Então, a pergunta é, nessa alta, vai ser medicada? Qual a medicação? A azitromicina que você já falou e que não deve ser utilizada, se não tem nenhum comprometimento, né, da parte necessidade, nenhuma infecção associada. O Clexane, a enoxaparina, vai ser prescrito ou não? Porque a gente está vendo que as nossas complicações, elas estão evoluindo no pós-parto, né? Os nossos óbitos aqui têm sido no pós-parto. Então, o que essa paciente, se ela está com um sintoma leve, se não teve necessidade de fazer uma tomografia para avaliar o comprometimento respiratório dela, então, vai para alta com nada ou só orientação de retorno à unidade se gravidade, se acometimento respiratório? Qual a conduta está sendo adotada de vocês para o paciente sintomática leve? Excelente intervenção, Fabiane, tá? Isso é um dos nossos calcanhares de Aquiles na ponta, tá? Na paciente que não ficou crítica, que não chegou na UTI, porque ela pode ficar crítica em casa. Então, o que é um desafio, aliás, assim, estivemos nas quarta-feiras falando com os gestores de todo o Nordeste. A Bahia foi lá no dia 12, ontem foram Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, que nós estamos tentando alinhar esse fluxo. A primeira coisa é o seguinte: a paciente piora após o 7º dia. Não raro, ela internou puérpera, 4º, 5º dia de sintomas, você coletou o PCR, viu que ela estava COVID. Viu que ela estava COVID? Obviamente que nós não estamos preparados no serviço de saúde para ficar internado todo mundo até o 14º dia, que é o dia de piora. Mas essa paciente precisa ser monitorada, seja por teleatendimento, seja por retorno precoce ao UBS. Ela não pode só ser orientada para voltar se ela piorar. Sabe por quê? Porque tem a paciente, ela demora para perceber que ela está dispneica. Não raro no COVID, a grávida, como ela tem uma corda, é uma gestante rígida, é uma mulher jovem, ela diz como, ela vai referir dispneia, ela já está saturando menos que 92, tá? No caso da puérpera, ou na grávida, menos que 95. Tá? Então, essa paciente não precisa ser medicada, porque ela não tem nenhum sinal de gravidade que indica medicação. Corticoide, heparina, antibiótico, tem as suas indicações precisas. Heparina e corticoide, ela tem necessidade de suporte de O2 para prevenir a fase inflamatória da crise citoquímica, da tempestade citoquímica. Antibióticos, ela tem infecção secundária diagnosticada, se ela tem pneumonia. Obviamente que uma puérpera que você detectou sinais e sintomas de pneumonia não vai ter alta, ela vai ficar internada até o 14º dia. Bom, nesse intervalo, se você não consegue manter ela internada, recomendação, telemedicina, alguém liga de todo dia ou cada 2 dias para saber como esse paciente está. Na dúvida da resposta pelo telefone, convoca para ser um atendimento presencial. Tá? Ela vai para casa com isolamento domiciliar, todas as orientações de amamentação para evitar passar para o bebê, etc. e tal, mas tem que ser monitorado. Não conseguiu, não temos, a gente sabe que nós estamos enxugando gelo, que a gente está trocando o pneu do carro, os 2 pneus do carro furado com o carro em movimento, que então nem sempre a gente tem nas cidades, nas UBS, nos municípios, esse profissional para fazer esse teleatendimento. Na reunião de ontem, a gente até sugeriu que tem alguns funcionários de prefeitura que estão afastados por causa de comorbidades ou por ser grupo de risco, que talvez fosse uma pessoa para ligar para esses pacientes fazer esse acompanhamento de quem está em isolamento domiciliar. Agora, não tem condição de nada disso, gente, ela vai ter que ter retorno precoce, não é só mandar ela vir se ela piorar, porque ela não vai saber direito quando ela piora. Esse é o outro aprendizado que a gente teve,
tá? Então, aqui, a gente tem condição de manter internado um pouco mais, quando a gente tem dúvida, quando a gente acha que não está tudo bem. Alguns parâmetros importantes é se nesse 5º dia ela tem uma leucopenia importante, o hemograma não é tão bom, hemograma é uma coisa barata, vale uma atenção, talvez mantê-la internada mais tempo, ou um retorno mais precoce. Não sei se a Cris quer acrescentar algo em relação a isso, Cris. Não, acho que é isso mesmo que você falou, Fê, acho que não basta só, a gente tem que orientar, mas a gente tem que ter uma forma de vigilância. A gente teve alguns pacientes que a gente fez esse contato telefônico, para poder saber se teve alguma evolução ou não, então, na dúvida, se deu alta antes do 7º dia de doença, está com receio de que ela não saiba reconhecer os sinais de gravidade, dá um retorno precoce, até mesmo um retorno entre o 7º e o 10º dia, que é o clássico de acabar piorando a doença. Muitíssimo obrigada, gente. Foi, assim, super demais mesmo. Vai funcionar, ajudar muito a gente aqui, tá bom? Obrigada. Conte com a gente, viu, Fabiane? Nós estamos todo mundo, cada um num lugar, todo mundo no mesmo barco, viu? E pelo jeito ainda vamos ficar navegando mais tempo nessa onda. Mais alguém, gente, quer falar, quer fazer alguma pergunta? Nós hoje a gente se excedeu, né, Cris? A gente já é 12h40. Eu me empolgo, gente. Bom, se ninguém mais tem nenhuma intervenção a fazer, eu vou pedir para o Lucas fazer as considerações finais dele, a Cris, e a gente vai encerrar. O doutor Jesus também, eu gostaria de ouvi-lo nas considerações finais. Pronto, então assim, novamente agradecer a vocês por esse momento, né? Esse momento da gente compartilhar experiências, né? Que é muito importante. E sempre em prol do cuidado com a nossa paciente, melhorando o nosso cuidado sempre. Eu acho que esse é o caminho. Né? Temos um caminho longo para percorrer, mas já começamos a dar os primeiros passos. Né? Já estamos melhorando. E a gente vai tentando fazer essa curva de melhora sempre. Né? Eu só agradecer pela iniciativa, achei a iniciativa brilhante, um aprendizado condensado em pouco tempo, mas que faz uma diferença enorme para quem está na ponta do tratamento da Covid e longe de grandes centros, principalmente. Eu achei sensacional, para falar a verdade, assim, o tempo disposto aqui foi 1h40, falou que excedeu o tempo, mas para isso de qualidade de atendimento para frente, essa 1h40 foi a 1h40 mais bem gasta que eu já gastei até agora. Então, assim, agradeço de coração e vou tentar participar de todas agora, porque gostei muito. Obrigado mesmo. Cris? Eu gostaria primeiro de agradecer pela oportunidade de terem me convidado para participar dessa discussão, está sendo enriquecedor. Eu acho que isso é uma doença que a gente ainda continua aprendendo. Quando a gente achou que sabia um pouquinho de como cuidar, veio essa nova variante e teve que dar uma bagunçada em tudo que a gente organizou. Eu acho que a gente aprende e cresce muito quando a gente divide essas experiências como a gente está dividindo, porque acho que cada um tem um pouco a contribuir para que a gente possa melhorar a assistência e o cuidado de todas essas nossas gestantes e desejar boa sorte para todos nós, que a gente continue enfrentando tudo isso. Gente, eu estou ficando velha, estou ficando meio sentimental, né? Então, assim, em primeiro lugar, eu fiquei muito, muito, muito feliz no dia de hoje que tinha um intensivista ajudando no preparo do caso, junto com a obstetrícia. Isso, para mim, é uma baita emoção, né, Cris? E Jesus, assim, estamos todos juntos, e eu acho muito importante, isso é uma das coisas que a gente tem pontuado para o Ministério, para os gestores, que a gente tem que fazer essa interdisciplinaridade. Eu não falei quando eu estava falando de pronação, depois a Karen pode até encaminhar, todo o manual tem 74 páginas, mas aí, para ele ficar mais palatável, ele foi transformado em videoaulas,
tá? E tem uma videoaula que a gente filmou aqui no HC, a nossa R3 foi a cobaia, fez o modelo gestante, que a gente ensinou como pronar a gestante, quais são os cuidados, que tá no manual, mas a gente fez um vídeo disso, tá? De como pronar gestante, para a gente perder o medo de pronar gestante, gente, tem que pronar gestante, tá? É só cuidar, fazer o coxinho direito no seio, na barriga e vamos pronar. E por último, eu queria dizer da minha emoção de... Eu sempre acreditei nisso, tá? Eu sou uma pessoa que tem 27 anos de formada, que a minha formação é toda do SUS, eu fiz faculdade na USP, eu fiz residência no HC, eu fiz a pós-graduação no HC, eu sou diretora de serviço no HC, então o que eu sei, o que eu continuo aprendendo, eu devo ao SUS, tá? E desde sempre, uma das minhas críticas do jeito que as universidades públicas, que são hoje um lugar onde a gente produz, maior que tenha, maior parque tecnológico que produz conhecimento e publicação, a distância dessas universidades públicas com a ponta do atendimento. Tá? Então, eu vejo nessa iniciativa disso que eu estou participando, eu fico realmente emocionada, é uma oportunidade desse conhecimento produzido dentro da universidade sair e ir atingir quem está atendendo as pessoas. Porque se o conhecimento produzido dentro da universidade não servir para o benefício da população, ele não serve para mais nada. Né? Então, assim, eu quero agradecer mesmo, do fundo do coração, de estar participando aqui. Cada discussão, para mim, é deliciosa, da gente poder compartilhar o que a gente está fazendo, da gente poder compartilhar que eu estou dentro de um serviço do SUS e que, se a gente quiser, se a gente mudar, a gente consegue fazer dar certo, né? E ser de excelência, tá? E aí a gente tem que brigar. E eu estou aqui também para falar que no que vocês precisarem da gente, desse grupo técnico do Ministério, para brigar por vocês, para melhorar as condições aí, pode contar conosco, tá? Então, é isso, me despeço de vocês, muito feliz com a reunião de hoje, que eu achei que foi demais. Obrigada, gente.